Amém, que assim seja. Nossos lares um local de bênção, de paz, de harmonia. No mês de maio, eu trouxe para os irmãos, comecei trazendo uma série de mensagens com o tema Família, o papel de cada um. A maioria desses sermões foram apresentados no culto das 18 horas e nós extrapolamos o mês de maio e estamos chegando no final de junho, mas eu prometo que no domingo que vem a gente termina a série. E hoje eu incluí a série também no culto da manhã, exatamente para complementar aquilo que eu falei no domingo passado e agilizar um pouquinho mais a nossa caminhada dentro desta temática. Estamos gastando um tempo maior no papel dos pais, na educação dos filhos, porque considero, de fato, isto uma prioridade em nossos dias. Pais precisam ser relembrados sobre o seu papel como pessoas a quem Deus deu o privilégio e a responsabilidade de educar os filhos. E o texto que tem servido de base para a nossa reflexão é o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a disciplina e instrução do Senhor, ou segundo a instrução e o conselho do Senhor. Só relembrando, esse versículo ele tem 3 grandes partes. Primeiramente, nós temos aí a ideia de que os pais não devem irritar os seus filhos, ou seja, devem estabelecer com os filhos um relacionamento de qualidade. Aí eu falei sobre que atitudes dos pais vão prover esse ambiente de aproximação, de qualidade, um relacionamento de paz, de confiança. E falei em seguida sobre a disciplina como sendo algo fundamental, porque esse é o papel do pai e da mãe. Porque nós nascemos com a semente do pecado, nós precisamos ser lapidados, nós precisamos ser moldados, e cabe aos pais ajudar nesta tarefa, disciplinando o filho. Mas além da disciplina, temos também a responsabilidade de instruir os filhos dentro dos conselhos do Senhor, dentro da instrução do Senhor. E no domingo passado à noite eu falei sobre alguns ensinos que são fundamentais. Tem que fazer parte ali do seu currículo de ensino do seu filho. Talvez alguns de vocês estejam pensando, mas pastor, eu não tenho mais filho pequeno. Muitos de vocês são avós, e vocês também estão hoje, talvez mais do que nunca, participando da educação dos seus netos. Então, esses princípios você pode aplicar também como avô, como avó. Ah, mas eu não sou avô nem avó, estou longe disso, mas você é tio, você é tia, não é? Ou então você vai ainda se casar e vai ter a oportunidade de colocar esses princípios em prática, procurar passar esses ensinamentos na vida das crianças, e não só das crianças, mas dos adolescentes também. Mas o detalhe é que esses princípios sobre os quais eu falei no domingo passado e os que eu vou apresentar hoje, eles são desafios também pessoais, porque a melhor maneira que nós temos para ensinar qualquer pessoa, inclusive as crianças, os adolescentes, é através do nosso exemplo. Então, quando nós colocamos em prática esses princípios, nós estamos de alguma maneira contribuindo para mostrar que eles são válidos, que eles são preciosos. E cabe ao pai, cabe à mãe, cabe aos avós que ajudam na educação dos filhos, intencionalmente colocarem estes princípios em prática e ensinarem esses princípios que não são apenas uma questão que você ensina dentro de uma determinada cultura. Há muita coisa que a gente ensina para uma criança que é algo cultural, é algo que varia de país, de família para família, mas o que eu estou trazendo aqui, a partir da palavra de Deus, não são simplesmente sugestões, algumas dicas, de algumas coisas que quem sabe você pode fazer. Não, são princípios universais, extremamente úteis para qualquer contexto, sendo devidamente aplicados. E no domingo passado, só para a gente relembrar rapidamente, sobre 5 ensinamentos fundamentais que todo filho deveria receber. Você deve ensinar o seu filho a buscar o caminho da sabedoria, ensinar o seu filho a ser ensinável, alguém que é capaz de aprender ouvindo bons conselhos. Você deve instruir o seu filho a escolher bem os seus amigos, a valorizar o trabalho e a fazer o bem ao próximo. Sobre isso eu falei no domingo passado à noite. Então foram 5 princípios, todos eles baseados no livro de Provérbios, que é uma riqueza de sabedoria prática. E hoje eu quero falar mais 5 princípios também baseados no livro de Provérbios. E o primeiro deles é:
ensine o seu filho o valor da integridade. Este ensinamento é fundamental para que ele possa assimilar e ser bem-sucedido em várias áreas da sua vida. Você contrataria alguém para trabalhar na sua empresa ou mesmo na sua casa que não fosse uma pessoa, como a gente diz, de confiança? Ah, ele é muito bom no que faz, excelente, competente, dedicado, mas olha, é um pouco desonesto, né? Que ele fala, a gente não escreve. É uma pessoa que, se tiver a oportunidade de lhe dar um golpe, de fazer alguma coisa em benefício pessoal e lhe prejudicar, ele vai fazer sem pensar. Você gostaria de conviver com essa pessoa dentro da sua casa? Você gostaria de contratar essa pessoa? É claro que não. Mas imagine o seu filho com esse tipo de reputação. Como alguém que tem motivos dúbios, como alguém que não é honesto com o próximo. Além de ser um problema para as pessoas com quem ele convive, essa própria pessoa vive uma situação extremamente instável. Esta pessoa vive, na verdade, como que na corda bamba o tempo todo. É o que a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 10, versículo 9. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que anda por caminhos tortos será descoberto. Eu fico pensando nessas pessoas que se envolvem em grandes falcatruas, em esquemas de corrupção. Como é que vive essa pessoa? Será que ela vive em paz? Será que ela vive tranquila? Não. Quem é você quando ninguém está olhando? Você já deve ter ouvido essa frase. Ela traz uma grande verdade. Você é uma pessoa realmente íntegra. Você se preocupa em observar todos os lados da sua vida e perceber que pode existir algumas áreas em que você precisa, de fato, ter uma atitude diferente. Uma atitude mais de acordo com a tua palavra, porque naquela área a sua ética não está sendo adequada. Você precisa ensinar isso para o seu filho. Eu creio que eu já contei aqui uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, de um casal lá nos Estados Unidos, naquele tempo em que você não usava tanto cartão de crédito, você usava mais o dinheiro ao vivo, né, em cash. E aí então esse casal foi fazer um lanche, numa daquelas lanchonetes que tem ali, drive-thru, e ele pegou ali então o pacotinho com o lanche dentro de um saquinho, e no outro saquinho ele recebeu o que seria o troco da compra. Só que quando eles abriram o lanche, quando eles abriram aquele pacote com o dinheiro, com o troco, eles perceberam que havia ali muito mais dinheiro do que deveria ser o devido troco. Muito provavelmente o rapaz que foi o atendente, o gerente, ele colocou dentro daquele pacote o dinheiro de todo aquele dia, toda aquela arrecadação. E aí então esse casal resolveu voltar à lanchonete, devolver aquele dinheiro indevido e disse: olha, está aqui, o troco foi errado, nós recebemos muito mais do que seria devido. E esse gerente dessa lanchonete ficou tão impressionado com isso que disse: olha, a gente está realmente precisando ter pessoas assim honestas, incentivando. E coincidentemente tem um amigo meu que trabalha numa rede de TV e ele está fazendo uma matéria sobre esse assunto aqui no bairro. E eu posso chamá-lo para vir aqui agora, para que ele possa filmar com vocês, e vocês darem um depoimento, e a gente apresentar isso como um modelo de comportamento a ser seguido, etc. Aí o homem disse: não, a mulher disse: de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não faça isso com a gente não. E eles não quiseram de uma forma participar dessa filmagem. Não é que eles fossem discretos, não é que eles fossem humildes. É porque aquele rapaz e aquela moça eram casados, mas não estavam saindo com seus cônjuges. Cada um estava traindo o seu cônjuge. Por isso que eles não queriam publicidade de forma alguma de que estavam juntos. Ou seja, muito éticos numa área, mas em outra um buraco enorme. A integridade olha para todos os lados da vida. Você é uma pessoa inteira. O grande problema é de quem não tem essa preocupação, vive com medo de ser flagrado na sua área de fragilidade. Se a área financeira, por exemplo, esta pessoa está morando numa cobertura à beira-mar, ou então ela mora num condomínio fechado de alto luxo. Mas que adianta morar num lugar como esse e viver com medo de que, se a campainha da sua casa tocar às 6 horas da manhã, e você pensar: será que é a Polícia Federal? A Bíblia já fala sobre isso. É melhor o pobre que vive com integridade do que o rico perverso nos seus caminhos. Não tem dinheiro que pague a paz de espírito. Por que a pessoa faz isso? Por que ela se envolve em negócios escusos? Por que ela se torna uma pessoa desonesta? Porque ela quer enriquecer ou ela quer desfrutar do conforto que o dinheiro traz. Não importa se isto
é lícito ou não. E nós vivemos, meus irmãos, no Brasil, não é de hoje, não é uma situação atual apenas. É um país marcado pela corrupção, pela desonestidade. Toda semana a gente recebe aí notícias de um tipo novo de golpe que eles estão dando na praça para roubar o dinheiro do seu banco, para lhe ludibriar. E a grande questão é como é que os nossos filhos, os nossos netos vivem nesse contexto. Será que algum deles não vai também se envolver com essas coisas erradas no futuro, se não receberem a devida orientação? Ensine o seu filho a utilizar os dons que Deus lhe deu, com inteligência, mas acima de tudo com integridade, fazendo bem, sendo uma pessoa honesta. O Brasil precisa de gente assim. A nossa sociedade precisa de pessoas com esse tipo de educação e de preparo e de responsabilidade. Nesse contexto, uma das áreas que o seu filho e cada um de nós deve ser desafiado a usar a integridade é com as suas palavras. Ensine o seu filho a usar bem o dom da fala. Que dom maravilhoso esse que Deus nos deu. Quando a gente acompanha mais uma vez o desenvolvimento de uma criança, como eu estou tendo a oportunidade agora de acompanhar do nosso netinho, é maravilhoso ver a evolução de uma criança aprendendo a falar as palavras, a falar da maneira certa, a construir as frases. Às vezes a gente dá boas risadas, não é verdade? Quem acompanha o desenvolvimento de uma criança sabe disso. Mas mais importante do que esta habilidade de falar, mais importante do que ter o dom da oratória, mais importante do que ser uma pessoa persuasiva, é que esta pessoa, ao crescer, que esta criança aprenda o valor da honestidade nas suas palavras. Que ela saiba usar bem esse dom que Deus lhe concedeu. Isso implica, por exemplo, em não usar as palavras para mentir. Não minta. Ensine isso para o seu filho. Meu filho, isso não pode ser uma coisa admissível. Algumas vezes ele vai mentir, faz parte da natureza humana, mas você tem que caminhar no sentido contrário e dar exemplo para ele, porque a Bíblia diz que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. O que significa ser abominável ao Senhor? Significa que Deus não suporta quando Ele vê os seus filhos mentindo. Esse abominável, no sentido original, tem o sentido de sentir um enjoo, ter ânsia de vômito. Porque Deus é o Deus da verdade, e não da mentira. Então, esta é uma área que você não pode negociar com você mesmo e nem com seus filhos. A Bíblia diz que a língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então, quando você não sabe usar bem a sua língua, quando você mente, quando seu filho mente, você está vivendo uma situação, criando uma situação destrutiva. Quantos casamentos acabam porque o esposo ou a esposa perde a credibilidade no seu cônjuge? Ele promete e não cumpre, ele diz que vai fazer e não faz, ele mente deliberadamente. Uma das piores coisas que pode acontecer numa estrutura familiar é o pai olhar para o filho e dizer: eu não sei se meu filho está falando a verdade. Nada pode substituir isso. Seu filho pode ser competente em muitas áreas, seu marido pode ser maravilhoso, sua esposa também, mas se você olha para ele, se você olha para alguém da sua família e não sabe se ele está falando a verdade ou não, isso é terrível. Isso é terrível, isso não é uma coisa que se pode negociar. Então você tem que insistir nesse ponto. Aconteça o que acontecer, meu filho, minha filha, meu esposo, fale a verdade para mim. Quantas promessas não cumpridas destroem os relacionamentos, impedem a pessoa de crescer e se desenvolver em todas as áreas da vida. Nada de exageros, nada de meias verdades, não distorça a verdade. E como é que você pode evitar a mentira? Um dos caminhos para evitar a mentira é falar menos. Eu sei que tem gente que talvez não precise receber esse recado, fale menos, porque a pessoa já fala muito pouco, né? Mas há pessoas que falam demais. E quanto mais você fala, especialmente você fala sem pensar, mais a chance de você falar bobagens. Por isso que lá em Provérbios nós lemos: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Olha só que coisa interessante. O que modera os lábios é prudente, não fale demais. Até porque se uma pessoa tem aquela combinação terrível de falar demais e ser mentiroso, uma tragédia, né? Alguém já fez a seguinte estatística, deu a seguinte sugestão. Imagina uma pessoa que, em 300 conversas que ele tem, 300 bate-papos, numa semana, quem sabe, ele mente 5 vezes. Se ele baixar para 200 conversas, pela estatística, ele vai mentir 3,3.
Se ele passar para 60 conversas, ele vai mentir uma vez só. Tá certo? Diminuiu a conversa, uma mentira só. Se ele tiver menos de 59, quem sabe ele não minta, né? Nada garante, mas estatisticamente é possível, né? O que eu estou querendo dizer é que quanto mais você fala, quanto mais você digita ali no seu celular, no teclado do seu computador, quanto mais você repassa a coisa, porque hoje a gente não fala só com os lábios, hoje a gente fala com os dedos. Quanto mais você passa informação que você não sabe se é confiável ou não, você passa apenas porque você acha legal, porque você acha que é interessante, porque combina com a sua ideologia, você passa isso para frente. E o seu filho está vendo isso, o seu neto está vendo isso. O que o meu pai passa, o que a minha avó passa, o que o meu tio passa e eu recebo, eu sei que é verdade. Ou eu sei que é mentira. Então, a gente ensina também pelo exemplo. Por isso, pense antes de falar. Provérbios fala muito nisso. Pense antes de falar. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca do perverso transborda as maldades. Não só a mentira, mas muitas vezes nós falamos mais do que devíamos, nós falamos sem pensar, porque nós estamos debaixo de pressão, porque nós estamos tensos, porque nós estamos chateados. Quando eu penso em uma situação que eu vivi recentemente, eu me lembro dessa situação, né? Em que eu fiquei muito chateado, lá na nossa viagem missionária, com os motoristas que levavam os ônibus. Porque nós tínhamos combinado com eles claramente que eles tinham que estar às 8 horas da noite de sábado lá, para que depois do culto a gente pudesse ir para o hotel, para a gente pudesse descansar, que a gente pudesse ter um jantar, depois de um dia puxado de serviço. Teve gente que começou às 7 e pouco da manhã, e estava até aquela hora sem nem voltar para casa. E aí então, cadê os motoristas? Os ônibus fechados. Cadê esse pessoal? E liga, eles não atendem, e aquela chuvinha fina. Não vou dizer que ficou frio, porque Iguatu não faz frio, né? Mas aquele ambiente ali, eu preocupado com todo mundo voltar para casa. E a gente liga e manda atrás desses motoristas, aí eu recebo o recado, olha, eles estavam dormindo. Eles podiam ter dormido mais cedo, né? E aí eu respirei fundo. Eu me lembro que tinha um grupo à minha volta, eu falei, isso me chateia profundamente, né? Eu não tenho muita paciência com isso. Quando alguém é irresponsável no seu trabalho e não cumpre aquilo que prometeu, eu tenho muita dificuldade com isso. E eu me lembro que eu falei para um grupo ali e tal, e aí falei com a minha filha, na Beatriz, ela disse, calma pai, calma, vê lá o que você vai falar com eles, né? Aí Deus usou aquela palavra dela, eu fiquei pensando, o que é que eu vou falar com eles, né? E eu decidi não falar nada. Resistir à tentação. Meu primeiro impulso, minha vontade era de descascar. Com um absurdo, 9h30 da noite, vocês aqui deixando todo mundo parado, pessoal cansado, como é que vocês fazem um negócio desse? Não foi isso que nós combinamos, né? Mas, não estou dizendo que você nunca possa reclamar, mas às vezes você tem que parar e pensar qual vai ser a consequência disso. Nós estávamos ali num ambiente tão bom, levando a mensagem do Evangelho. Eu queria que eles levassem também uma boa impressão da gente. Aí Deus refreou a minha língua, porque dessas situações às vezes eu fico muito chateado. Não chego a xingar não, mas fico chateado e às vezes eu falo além do que devia, né? Então, a palavra de Deus nos desafia. A palavra de Deus nos mostra claramente que quem controla as suas palavras tem conhecimento, e o sereno de espírito é homem de entendimento. É isso que eu quero para os meus filhos, é isso que eu quero para o meu neto, e eu tenho certeza que é isso que nós queremos, pessoas serenas, pessoas capazes de refrear a língua com sabedoria. E isso está ligado então a outra área da vida da gente que não envolve só as palavras. Para a nossa própria vida e para a vida dos nossos descendentes, nós devemos ensinar ao nosso filho o autocontrole. Nem sempre é fácil ter o domínio próprio. Como é que você reage a uma frustração ou a uma agressão? A história mostra que há homens que conquistaram cidades, conquistaram impérios, mas não conquistaram o seu próprio coração. Esta é uma outra lição importantíssima a ser aprendida. Eu me lembro que eu ainda estava no seminário, isso há 40 anos atrás. Precisamente há 40 anos atrás, quando eu ouvi um colega meu trazendo uma reflexão sobre esse versículo que eu vou ler agora, eu nunca me esqueci disso. Diz assim, quem tem paciência é melhor que o guerreiro, quem tem o domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. Eu peguei esse versículo para mim e disse, gente, que verdade maravilhosa. Tem pessoas que é capaz de dominar tantas pessoas, que são pessoas que mandam em determinadas pessoas e desmandam, ele fala e as coisas acontecem, ele dá ordens e as pessoas cumprem, mas essa pessoa não tem autodomínio. Diante de uma crítica, diante de uma pressão, diante de uma situação difícil, solta os cachorros, fala o que não deve, fala o que se arrepende depois, não tem autocontrole, e não apenas às vezes reage com palavras duras, mas com ações também.
que demonstram claramente tudo menos autocontrole. Pessoas que estão ligadas aos vícios. Quantas vezes se fala lá em Provérbios sobre aquela pessoa que não consegue se deixar dominar pelo vício da bebida, por exemplo, não exerce o autocontrole. E a criança precisa ser ensinada sobre isso, porque existe um tipo especial de criança, que é a criança voluntariosa. Sabe o que é aquela criança voluntariosa, né? Você quer ensinar ele a fazer uma coisa, você pede para ele fazer uma coisa, mas ele não quer fazer. E às vezes ele se joga no chão, às vezes ele faz birra, às vezes ele faz chantagem. Eu acho que eu já contei aqui a história de um pastor amigo meu, que ele disse que ele tinha os filhos pequenos ali, e de repente a sua filha começou a chorar. Ela tinha aí talvez uns 5 anos, começou a chorar querendo um chocolate. Eu quero chocolate. Primeiro ela pediu, aí o pai disse, não vou dar não. Mas pai, aí sabe como é que é, né? Começou a chorar e reclamar. E aí ele fez como muitos de nós fazemos, né? Se encheu daquela situação, foi lá e comprou chocolate para ela. Tá bom, toma meio chocolate. E ela está comendo então o chocolate ali dentro do carro, saboreando, e o irmãozinho pede então um pouco do chocolate. Naquele tempo que as crianças comiam chocolate, né? Então o menino está comendo ali aquele chocolate, e o irmãozinho pede, a irmãzinha está comendo, o irmão pede. Aí ele disse, eu não vou dar para você não. Aí o pai estranho, como é que é? Comprei o chocolate para você, você não quer dividir com seu irmão? Ela virou para o pai e disse, foi eu que chorei. Quer dizer, então ela sabe, né, manipular ali, né? Como o choro era dela, ela fez aquele empenho todo, então não tinha nem a obrigação de dividir. As crianças são espertas, E por causa dessa esperteza, é que você precisa ser mais esperto ainda, ensinando para ela o que é verdadeiro. Dizendo, olha, você precisa não apenas fazer o bem, como eu falei na semana passada, né? Mas também ser alguém capaz de se autocontrolar e entender que nem sempre as coisas podem ser do seu jeito, que é preciso saber esperar. E como é que a gente exerce o autodomínio? É mais do que simplesmente eu não vou fazer, eu vou me disciplinar, não. Especialmente na vida de um cristão, e você pode ensinar o seu filho desde o começo, a gente tem um poder especial para exercer o autodomínio, é o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é exatamente o autodomínio, o autocontrole. Então não é simplesmente a sua força de vontade. Porque se você alcança alguma coisa simplesmente pela força de vontade, você pode até se orgulhar. Olha, eu consegui vencer esse vício, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo. Mas quando você tem noção da sua fragilidade, você diz, eu não tenho capacidade, mas o Espírito Santo encheu a minha vida, e o Espírito Santo me deu vitória, então é completamente diferente. E você pode ensinar isso para o seu filho, que Deus é capaz de fazer com que ele domine os seus instintos primários. Que Deus é capaz de moldar a vida dele para que ele tenha domínio próprio. Isso é um desafio para ele e para todos nós. Para o seu filho, para o seu neto e para todos nós. E dentro desta área do autodomínio, há uma área muito sensível, que atinge todos nós numa medida maior ou menor. Seu filho precisa ser ensinado sobre a sexualidade saudável. As lições de sexualidade, primeiramente, têm que ser dentro de casa. E se você não ensinar o seu filho nesta área, ele vai aprender na internet, ele vai aprender na TV, ele vai aprender com um coleguinha da escola, ele vai aprender até com professores que nem sempre vão dar a mesma instrução que você daria. A gente sabe que hoje em dia é uma tendência de tirar dos pais essa responsabilidade, de colocar sobre a escola a responsabilidade de dar educação do filho em todas as áreas, o que é um grande equívoco. Como pais, nós temos essa responsabilidade, porque os valores estão invertidos. Isso me faz lembrar a história de um pai um rapaz que ficou sabendo que seria pai, não é? Então a mulher estava lá no hospital, deu à luz a uma criança, naquele tempo em que as pessoas não usavam tanto, né, a ultrassom para poder saber o sexo da criança, enfim. E aí então perguntaram para ele, e aí, a criança nasceu, e aí, homem ou mulher? Ele disse assim, quando ele tiver 12 anos ele escolhe. É essa a mentalidade do nosso dia, que o filho, que a filha pode escolher o que ele vai ser nesta área. Isso é apenas um exemplo de uma compreensão distorcida. Sexo antes do casamento, normal. Meu filho, tome só cuidado, use camisinha para não ter problema. Fidelidade conjugal, isso existe, o importante é ser feliz. No livro de Provérbios, meus irmãos, nós temos muitos conselhos, não são poucos, muitos conselhos nesta área. É o pai falando para o filho, meu filho, fique ligado, presta atenção. Veja só aqui Provérbios 6, 20 e 23 a 29. Um texto um pouco longo, mas vale a pena você prestar atenção nele. Meu filho, pai falando para o filho,
Guarda o mandamento de teu pai, não abandones a instrução de sua mãe, pois o mandamento é uma lâmpada de instrução, uma luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da mulher má e da sedução da língua da mulher adúltera. Não cobices no coração a sua beleza, nem te deixes levar pelos seus olhares, porque o preço de uma prostituta é apenas um bocado de pão, mas a adúltera anda à caça da própria vida. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar em brasa sem queimar os pés? Assim acontecerá com quem se deitar com a mulher do seu próximo, quem a tocar não ficará sem castigo. Ele mostra claramente aqui o perigo da infidelidade conjugal, por exemplo, ou de se envolver com uma mulher casada. No capítulo 7 de Provérbios, se você ler, você vai ver que todo esse capítulo descreve minuciosamente a arte da sedução de uma mulher para com um homem que não é o seu marido. E a Bíblia diz que a casa desta mulher, terminando o capítulo lá, a gente lê, a casa dessa mulher é caminho da ruína que desce às profundezas da morte. 2 capítulos antes, capítulo 5, há uma séria advertência contra esse tipo de mulher. Deus sabe, e nós pais também sabemos, que já vivemos mais tempo, sabemos como é forte, como são fortes os instintos sexuais, e temos que orientar os nossos filhos para satisfazê-los dentro da moldura dada por Deus. O mesmo texto que fala sobre os perigos da infidelidade, instrui o jovem a se guardar, a se preservar, e diz o seguinte, que teu manancial seja bendito, alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade, como a coça e gazela graciosa, que os seios de tua esposa sempre te saciem e te sintas sempre embriagado pelo seu amor. Então, há um espaço para a intimidade, para o prazer sexual, dentro do contexto do casamento, e você precisa mostrar isso para o seu filho, porque se ele não tiver essa consciência à luz da palavra de Deus, ele não vai seguir isso, sabendo, muitas vezes ele já pisa na bola. Se não tiver essa consciência de que não é uma questão cultural, que não é uma questão do pai ser retrógrado, mas que é um princípio da palavra de Deus, ter o prazer sexual no contexto do casamento, guardar-se para esse relacionamento, ele vai ser muito pressionado e certamente vai cair. Finalmente, existe também um outro princípio, o último princípio que eu quero mencionar nessa manhã, ensinamento fundamental, que está ligado a todos os outros que eu mencionei até aqui. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Que princípio poderoso. Ensine o seu filho a confiar em Deus. De todos os ensinamentos fundamentais que nós temos a responsabilidade de passar para os nossos filhos, para os nossos netos, creio que esse é o mais importante. Há 15 dias atrás eu falei aqui sobre a importância de você trabalhar com o seu filho para que ele tenha uma autoimagem positiva, para que ele ame a si mesmo, ele tenha uma autoestima saudável. Isso é muito importante para que a pessoa possa alcançar os seus objetivos, para que ela não seja uma pessoa ressentida, amargurada e fracassada. Mas, por outro lado, você também tem que mostrar para o seu filho a importância da confiança em Deus, porque ele nasceu com a semente do pecado. Ele é um pecador, ele é alguém que precisa da graça de Deus. E você precisa ensinar isso para o seu filho, que ele precisa desenvolver uma vida de confiança no Senhor, porque sem isso ele não vai alcançar também os seus objetivos. Ele não vai ser a pessoa que Deus planejou que ele fosse. Então, você deve dizer para o seu filho, meu filho, você é muito especial, você é uma obra-prima das mãos de Deus, mas você também tem o pecado, e você é desafiado a confiar em Deus durante toda a sua vida, em todas as áreas. E a confiança é muito mais do que acreditar. E aqui eu relembro aquela história que muitos de vocês conhecem, mas pode ser que alguém que esteja aqui não conheça, e então eu quero lembrar de um sujeito que tinha uma grande habilidade como equilibrista, estendeu então um cabo de aço entre uma montanha e outra, num vale no meio, e ele então pegou aquela vara, e muita gente se juntou, porque ele prometeu que ia fazer um grande espetáculo, e ele então foi caminhando com aquela vara ali, naquele cabo de aço, e chegou de um lado a outro da montanha, as pessoas aplaudiram, e aí então ele disse, olha, vocês acreditam que eu sou capaz de fazer essa mesma manobra, passar de um lado para o outro, nesse cabo de aço fino aqui, carregando com um carrinho de mão? As pessoas, sim. Aí ele pegou o carrinho de mão, e ele atravessou de um lado para o outro, e aí depois ele perguntou, e agora? Eu preciso de um voluntário, para sentar aqui nesse carrinho, e eu vou passar aqui de um lado para o outro, quem se habilita? Ninguém. Qual a diferença? Eles acreditavam que ele era capaz de fazer aquilo, mas ninguém era capaz de confiar a sua vida
nas mãos daquele equilibrista. Com Deus, com Jesus, a gente tem que fazer de maneira diferente, porque a confiança que Deus requer é uma confiança de entrega. Você precisa levar o seu filho nessa direção, estimulá-lo a receber Jesus como seu Salvador, porque nós sabemos que o caminho da fé em Deus, o caminho da fé verdadeiro, passa por Jesus. Então, se existe um ensino que você não pode deixar de passar para o seu filho, é ensinar o caminho da fé, o caminho da confiança em Deus, da entrega plena da vida para Deus. Eu sou muito grato a Deus porque eu recebi isso de meus pais. Ainda criança, muito cedo, em casa, praticamente todas as noites eu ouvi uma história da Bíblia antes de dormir. Fazíamos o culto doméstico. Eu procurei passar isso para os nossos filhos. Mas além deste ensino em casa, quando, por exemplo, você pode fazer, como os meus pais fizeram comigo, o primeiro livro que eu ganhei foi uma Bíblia infantil, uma Bíblia na linguagem infantil. Eu me lembro que eu comecei assim que eu comecei a ler, eu ganhei essa Bíblia e eu li ela todinha em uma semana. E depois eu li várias vezes. E muitas histórias e muitos ensinamentos que eu tenho da Bíblia até hoje, eu aprendi ali lendo, relembrando. Eu lembro até das figuras que essa Bíblia tinha, de tão gasta que ela ficou. Ensine a palavra para o seu filho. Hoje tem filmes, tem desenhos, tem tanto material. Mas além disso, conte com a parceria da igreja. Essa semana eu estava conversando com líderes de adolescentes, líderes de embaixadores do rei, das mensageiras do rei aqui da igreja, e um lamento desses líderes para mim: pastor, a gente está oferecendo tanta coisa boa. E tem pai que abre mão, diz: não posso no sábado à tarde, porque eu tenho que passear com meu filho no shopping, eu tenho que levar meu filho não sei para onde, para isso e aquilo, então eu vou dar um tempo aí nessas atividades, tá bom? Esse menino tem 9, 10 anos. A gente lamenta, porque é muito provável, quando esse filho tiver com 16, 17, 18 anos, esse mesmo pai vai vir aqui procurar o pastor Léo, o pastor Vitor, dizer: olha, meu filho está afastado, meu filho não quer saber de igreja, você pode fazer alguma coisa? Você percebe? Nós temos que focar nisso, nós temos que ser cuidadosos nesse aspecto, usar todos os recursos que a igreja oferece como parceira, trazer a criança por primícias, trazer o seu filho para participar dos ensaios, para que ele possa ir absorvendo esta cultura cristã e, acima de tudo, fortalecendo a sua fé no Senhor Jesus. Então, fica aqui esse apelo, para que você leve o seu filho a confiar no Senhor de todo o coração e não no seu próprio entendimento. Porque quando o filho se afasta dos caminhos do Senhor, ou quando ele não recebe essa instrução, a primeira coisa ele acha: eu sei tudo, eu me garanto. Ele vai acreditar em qualquer outra coisa. Ele vai se achar autossuficiente. O meu desejo é que no futuro, muitas pessoas possam olhar para os nossos descendentes, para o seu filho, para o seu neto, e dizer assim, como Paulo disse para Timóteo: recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, no caso, seus parentes. Pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Que sabedoria maravilhosa. Sabedoria não apenas para ser bem-sucedido aqui nesse mundo, mas sabedoria para a salvação eterna. Eu sou grato a Deus pelos meus avós, pelo que eles ensinaram aos meus pais. Eu sou grato aos meus pais pelos que eles ensinaram para mim. Eu sou grato pelo que eu pude passar para os meus filhos. E o meu desejo é que essa experiência possa fazer parte também da história de muitos de vocês. Que quando você ficar velhinho, seus netos possam olhar para você e dizer: vovô, obrigado, porque você ensinou ao papai e à mamãe a tua palavra. Que você possa olhar para o passado e ver que Deus abençoou o seu esforço. Pastor, mas eu fiz tudo isso e meu filho se afastou da igreja, ele não seguiu no caminho. Aquela semente ficou ali. Princípios éticos, morais, calcados na palavra de Deus, não saem do coração da pessoa à toa, não. Mesmo que ele não se torne imediatamente um filho de Deus, esses princípios vão estar ali dentro do seu coração e vão influenciar a sua vida. E você vai orar para que o Espírito Santo de Deus traga à memória aquilo que você ensinou. E se você não plantou, se você não ensinou, o que ele vai trazer à memória? Meu desejo é que nós possamos, de fato, como eu disse no primeiro sermão desta série sobre a responsabilidade dos pais, que cada um de nós possa ser parceiro de Deus na formação integral dos seus filhos, para que alcance o seu pleno potencial e sejam fiéis discípulos de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos neste momento. Vamos falar com Deus.
Querido Pai do céu, nós te suplicamos, Senhor, a tua graça e a tua sabedoria. Graça para alcançar os nossos filhos, fazendo no coração deles aquilo que nós não somos capazes de fazer. Que somente o Senhor é capaz de fazer no coração de cada um de nós. Internalizar esses princípios e estas verdades da tua palavra. Dá-nos sabedoria para passar todos esses ensinamentos para os nossos filhos. No tempo certo, da forma certa, que eles possam entender que vale a pena falar a verdade, que vale a pena ser honesto, que vale a pena ser cuidadoso com as palavras, que vale a pena exercer o autodomínio, que vale a pena ser cuidadoso na área sexual e que, acima de tudo, vale a pena confiar no Senhor. Ajuda-nos nesta missão e ajuda-nos a viver isso também. Que possamos também passar para eles a compreensão e a verdade, que o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia, que quando falhamos o Senhor nos perdoa e o Senhor nos acolhe, independente dos nossos méritos, por meio da fé em Jesus. Que nós possamos, ó Pai, de alguma maneira transmitir para eles que vale a pena confiar sempre no Senhor, para que possamos seguir no caminho da sabedoria. É o que eu te peço, Senhor, para cada um de nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor, com a responsabilidade de educarmos. Em nome de Jesus. Amém.